A trombose é uma doença muito grave, mas ela é prevenível na maioria dos casos. E a maioria das pessoas não sabe disso. Esse vídeo é para ajudar a entender melhor o que é trombose e como a gente pode prevenir. A trombose venosa profunda é uma doença onde formam-se trombos ou coágulos dentro das veias profundas. O que são veias profundas? As veias que estão por dentro do músculo, as veias intraabdominais, as veias que podem ser do braço, da perna. O mais frequente são as varizes dos membros inferiores. Mas por que as varizes acontecem? Em geral, nós temos 3 fatores que formam a chamada tríade de Virchow, que são os 3 fatores de risco principal para desenvolver uma trombose. Seriam eles a estase venosa, a hipercoagulabilidade ou uma lesão endotelial. O que isso significa? A estase venosa significa que o sangue está mais parado. Então, toda vez que o sangue fica parado dentro da veia, tem um risco maior dele coagular. Outro fator seria a hipercoagulabilidade. Isso são fatores que podem ser intrínsecos da pessoa, uma pessoa que tem uma trombofilia, ou às vezes um estado de desidratação, por exemplo, onde o sangue fica mais viscoso e também aumenta o risco de trombose. A lesão endotelial seria uma lesão dentro da veia, que pode acontecer por um trauma, por exemplo. Os principais sintomas da trombose venosa são dor e inchaço do membro afetado. Então, a perna pode ficar inchada, mais endurecida. E esse inchaço, essa dor, não é uma coisa que acontece todo dia. É um sintoma mais agudo. É uma dor diferente. É uma dor que não passa com um analgésico simples. Os fatores de risco para a trombose venosa são aqueles que trazem aqueles 3 fatores que eu citei previamente. Então, por exemplo, quando o paciente faz uma grande cirurgia ou quebra uma perna, fica mais imobilizado, o sangue acaba ficando mais parado. Quando a pessoa está acamada, o risco de trombose aumenta. Outras coisas que podem aumentar, por exemplo, são coisas que aumentam a hipercoagulabilidade do sangue. Por exemplo, o uso de hormônio feminino ou o tabagismo. Além disso, algumas fases da vida da mulher, como a gestação e o puerpério, também são fases de risco aumentado para trombose. Na suspeita de uma trombose venosa profunda, o paciente deve procurar um hospital, um pronto-socorro, um atendimento médico. Para fazer o diagnóstico, além do exame clínico, em geral, usamos o ultrassom com Doppler, que define o diagnóstico. Alguns exames de sangue podem ser pedidos, mas o exame que define, que dá o diagnóstico, é o Doppler venoso. Em casos mais graves, a trombose venosa pode cursar com embolia pulmonar, que seria o deslocamento desse trombo da perna ou do braço para o coração e depois para o pulmão. Aí sim o paciente vai ter dor no peito, falta de ar, e estes casos mais graves geralmente precisam de internação hospitalar. O tratamento ideal para a trombose venosa profunda é o tratamento com medicamentos anticoagulantes, que geralmente pode ser por via oral. Mas eu falei no começo que a trombose era prevenível, então como que a gente pode prevenir? No caso dos pacientes que fazem uma cirurgia maior ou pacientes que são acamados, geralmente pode ser feita a prevenção medicamentosa. Isso é feito principalmente em nível hospitalar. Em caso de pacientes que vão ficar muitas horas viajando ou que estão acamados em casa, a movimentação dos membros já diminui a estase e também diminui o risco da trombose. Cessar o tabagismo também ajuda muito a prevenir esse tipo de doença. A trombose não é uma questão de azar, geralmente ela é uma questão de riscos, e os riscos a gente pode controlar.